Bom, vamos lá. Vamos começar a falar então. Primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quarto episódio do nosso Inspiração. E hoje a gente vai falar sobre convicções. O que são convicções, como as nossas convicções impactam na nossa vida. Então é um tema muito importante, muito relevante. Fica comigo aqui até o final dessa live. Para que você comece a entender o que são convicções, eu vou te contar duas histórias. A primeira história delas é uma história de duas mulheres. Ela acontece no ano de 1966. Essas duas mulheres completaram nesse ano, 1966, 70 anos de idade. As duas. Uma delas decidiu começar a se preparar para a morte. Ela entendeu naquele momento que a vida dela estava chegando ao final. Ela entendeu que o corpo dela estava se deteriorando e que em poucos anos ela haveria de morrer. E com isso, então, ela começou a preparar as coisas para o dia da sua partida. Em contrapartida, a segunda mulher, que completou 70 anos nesse mesmo ano, ela decidiu que ela poderia, por que não, escalar montanhas. Então, ela acreditava que se mantivesse o corpo dela em movimento, ela conseguiria não apenas escalar montanhas, mas também bater recordes. E assim o fez. Essa segunda mulher que eu trouxe aqui a história para você hoje, ela se chama Hulda Crooks. Ela é uma americana que, com 91 anos de idade, ela foi a mulher mais velha a conseguir completar o percurso no Monte Fuji. Ou seja, com 91 anos de idade, ela conseguiu completar um percurso que é dificílimo, 91, ou seja, 21 anos depois que ela tomou a decisão de que ela realmente queria continuar escalando montanhas. E eu já quero que você comece a pensar sobre o que mudou de uma mulher para outra. O que tem de diferente entre essas duas mulheres? A primeira, que ao completar 70 anos, decidiu que seriam os últimos anos da sua vida e que ela se prepararia para a morte, daquela que decidiu que teria uma vida muito produtiva ainda pela frente e que poderia fazer grandes coisas, inclusive bater recordes e escalar montanhas. A segunda história que eu tenho para contar para você é a história de um homem que ele era violento, um homem que era uma pessoa que guardava muitas mágoas, era uma pessoa que tinha comportamentos ruins, era usuário de droga, alcoólatra. E um dia ele foi em uma loja de bebidas e encontrou lá uma pessoa que cruzou o caminho dele, como ele falou posteriormente, e ele assassinou essa mulher, essa caixa dessa loja. E por isso ele foi condenado à prisão perpétua. Esse cara, ele deixou 2 filhos. A diferença de idade de um filho para o outro era apenas 11 meses. E o que aconteceu com esses 2 garotos, que se tornaram homens? Um deles seguiu o caminho do pai. Ele se transformou em um homem exatamente igual ao pai. Ele também era usuário de drogas, alcoólatra, também era violento e foi preso por tentativa de homicídio. Ele tentou matar outra pessoa e foi preso também. Seguiu o mesmo caminho do pai. O segundo homem se tornou um pai de família, amoroso, bem casado, feliz no seu casamento, bem sucedido no seu trabalho profissionalmente. E, pasmem, mas os 2 homens, esses 2 filhos, quando eles foram indagados, por que você se tornou quem você é? Os 2 responderam a mesma coisa. Com o pai que eu tinha, como eu poderia ter sido diferente? Essas 2 histórias que eu trouxe aqui para vocês, das mulheres que completaram 70 anos e seguiram rumos totalmente diferentes, e dos 2 filhos que seguiram também caminhos totalmente diferentes, embora tivessem a mesma estrutura familiar, o mesmo ambiente, os mesmos aprendizados, são histórias que nos mostram o poder das nossas convicções. O poder daquilo que eu estou certa que eu consigo ou não fazer na vida. E não são os fatos que moldam quem nós somos, mas sim as convicções que nós criamos dos fatos que aconteceram. Por exemplo, aqueles 2 rapazes, eles tiveram o mesmo pai, com um comportamento violento. Eles cresceram vendo
o pai espancar a mãe, o pai usar droga, o pai ser alcoólatra. Os dois cresceram vendo naquele mesmo ambiente com aquela mesma referência. Só que um olhou para aquilo e disse: eu quero ser diferente disso. Um deles associou uma profunda dor àquele comportamento. E é o cara que cresceu, que constituiu família, que conseguiu se casar, ser feliz no relacionamento, ser bem-sucedido profissionalmente. Porque ele olhou para aquele comportamento do pai e ele disse: cara, não é isso que eu quero para minha vida. Em compensação, o outro, ele associou prazer ao comportamento do pai. Ele via talvez aquela criança vendo aquele pai com aquele comportamento, ele pensou: cara, é assim? Isso é ser um super-homem, isso é ser um homem foda pra caramba, eu quero ser assim quando eu crescer. Então não é o que nos acontece, mas sim as convicções que nós criamos a partir daquilo que aconteceu. E o que são convicções, então? Convicções são as nossas certezas absolutas. Convicções é aquilo que eu olho e digo: cara, é isso. E nós temos convicções em relação a tudo na nossa vida. Algumas são boas e outras não boas, né? Como que elas se formam? Quando eu estive lá passando por um momento de forte impacto, eu defini se eu associei aquilo à dor ou ao prazer. Vou dar um outro exemplo para vocês. 2 jovens viam sempre o pai consumindo álcool. E um deles olhava para o pai: poxa, eu vejo meu pai sempre tão sério, sempre tão estressado, mas o momento que ele fica mais legal é no final de semana, quando ele bebe, chama a galera para casa, e ele fica relaxado, ele fica divertido. Ou seja, na cabeça daquela criança, a bebida era algo bom, então eu vou associar prazer à bebida. O segundo jovem, quando via o pai bebendo, também associou prazer. Olhava e dizia: poxa, legal, o pai se diverte. Aí os dois cresceram e em um dado momento foram experimentar a bebida. Só que um deles consumiu em excesso. Primeira vez que ele foi beber, ele já bebeu muito, muito. E por beber muito, ele passou muito mal. Ele passou mal, ele sentiu uma dor de cabeça terrível no dia seguinte, ele vomitou, ele passou mal pra caramba. E aí então ele: opa, peraí, eu tinha uma crença de que bebida era algo bom, porque foi o que eu vi a vida toda o meu pai fazendo aqui em casa. Eu associei ao prazer, né? Bebida é igual ao prazer, bebida é alegria, bebida é algo bom. Só que, como eu experimentei aquilo na minha vida e para mim eu senti um impacto diferente, eu passei a associar a bebida a algo ruim. Então percebam que aquilo que eu interpreto daquilo que aconteceu é o que gera uma convicção. E aí a gente precisa ter referências. Todas as convicções que nós criamos na nossa vida, elas vêm de referências. Se aqueles 2 meninos, se um não tivesse vivido uma experiência ruim que mudou a convicção dele sobre bebida, as chances são que os 2 iam ter referência de que bebida foi algo bom. Diferente talvez de um filho que viu o pai alcoólatra e toda vez que esse pai bebia demais, o pai se machucava ou o pai machucava alguém, e aí essa pessoa pode ter associado a bebida a algo muito ruim. Talvez você conheça alguém que tem pais alcoólatras e optou nunca nem experimentar, porque associou uma dor muito grande à bebida. E o que acontece com as nossas convicções? Elas simplesmente governam, né? Elas influenciam fortemente como a gente pensa, como a gente se sente e como nós agimos. A partir de uma convicção eu vou ter um resultado. Então, se eu olho para alguma coisa e eu tenho convicção de que aquilo vai ser bom para mim, que aquilo é legal, eu tendo a agir, a fazer aquilo. E isso vai me gerar um resultado. No exemplo dos meninos, né? Da bebida. Aquela pessoa que associou um prazer muito grande, ela tende a vida toda dela ser influenciada, a trazer isso para a vida dela. Ela vai beber, porque ela associou prazer. O filho que cresceu vendo o pai alcoólatra e decidiu que não é isso que eu quero para minha vida, porque isso traz dor, isso machuca, isso fez o meu pai machucar as outras pessoas, eu não quero. Criou uma convicção de que aquilo era ruim, ele tende a evitar isso na vida dele. Então as nossas convicções, elas direcionam como a gente pensa, como a gente se sente e como a gente age. Até agora eu já te expliquei o que são convicções e como elas podem mudar totalmente o nosso destino, mesmo que seja o mesmo ambiente. Não é aquilo que me aconteceu, mas é a convicção que eu criei daquilo que me aconteceu
que vai moldar quem eu sou, vai moldar os resultados que eu tenho na vida. As convicções, então, foram criadas na nossa vida, na nossa mente, através daquilo que eu associei prazer ou dor. Através daquilo que eu olhei e disse, poxa, isso é bom, então eu quero mais. Ou isso é ruim, eu quero ser diferente disso. E aí, pense comigo que muitas convicções que nós temos agora na vida adulta, elas não fazem sentido. Muitas vezes, racionalmente, a gente sabe que aquilo não faz sentido mais, né? Poxa, não faz sentido mais, por exemplo, eu acreditar que eu preciso da bebida para ser feliz. Não faz mais sentido. Eu posso começar a questionar as minhas crenças. Agora, se eu nunca parar para olhar para elas, eu tendo a seguir no piloto automático, inconscientemente, o mesmo comportamento que vai me levar aos mesmos resultados a vida toda. Então, lá, durante a minha vida, se eu vivenciei situações que trouxeram forte impacto emocional, eu posso ter interpretado aquilo como bom ou ruim e isso gerou crenças em mim. Eu quero mais disso ou eu vou fugir disso. Espero que esteja fazendo sentido aí para você. Então, intensidade emocional faz o nosso sistema nervoso receber aquela informação como uma verdade. E as crenças são as nossas verdades. O que acontece? Existem 3 tipos, né, de convicções. Primeiro é uma convicção mais rasa, digamos, que é uma opinião. O que é uma opinião? Eu penso sobre isso algo. Eu cheguei a uma conclusão sobre alguma coisa. Eu tenho uma opinião sobre aquilo. Só que é raso porque se alguém me trouxer outros elementos, eu posso mudar de ideia. Então, convicções do tipo opinião são convicções que podem ser mudadas. Talvez você em algum momento na sua vida já tenha tido uma opinião sobre alguém que com o tempo outros elementos, outros fatos foram acontecendo e você mudou a sua opinião. O segundo tipo de convicção são as certezas absolutas que eu tenho. Eu estou convicto, eu tenho o sentimento de que isso é real para mim. É assim que funciona e ponto final. As convicções desse tipo, elas se sustentam sozinhas. Imagine assim que opiniões são como uma mesa com uma perna só. Ela não consegue parar em pé sozinha. Convicções do tipo certeza absoluta são uma mesa com 4 pernas. E o que são as pernas das convicções? O que faz uma convicção se sustentar? É a intensidade com que aquilo ficou gravado no meu sistema, é a repetição, é as referências, porque aí eu criei a convicção de que bebida é bom, nossa, bebida traz prazer, a solução dos meus problemas é beber. Ok, tem uma perna ali, né? Aí eu tenho a referência. Eu vi meu pai vivendo isso. E aí, por eu ver o meu pai, ele também convivia com outras pessoas. Os amigos dele também vivenciavam isso. Aí eu fui experimentar na minha vida e também trouxe prazer para mim. Então, as minhas experiências, as referências que eu tive, as coisas que as pessoas me disseram. E pense que se eu estou em um ambiente de pessoas que acreditam, e esse é só um exemplo, que beber é uma coisa maravilhosa, as chances são que eu vou ouvir muitas pessoas dizendo isso. Cara, o melhor dia da semana é a sexta-feira à noite, porque é o dia de relaxar. Durante a semana que é trabalhar mas no final de semana, beber é maravilhoso. Então, essas pessoas estão reforçando, estão servindo de pernas para sua mesa, para sua convicção. E aí você tem convicções sobre si mesmo. Por exemplo, eu sou bom nisso. Eu sou um bom comunicador. Cara, eu sou uma pessoa que realiza as coisas. Eu vou lá e faço. Ou convicções que não são tão boas, como por exemplo, eu sou 8 ou 80. Comigo é 8 ou 80, é assim que eu sou. Tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Essa sou eu. Eu sou ansiosa. É uma convicção que você criou. E aí você começou a alimentar isso na sua mente. E aí as pessoas começaram a te falar, nossa, fulana, mas como você é ansiosa? E aí a sua mãe também era ansiosa, então você já tem uma referência. E aí você alimenta essa convicção e os teus comportamentos reforçam ela. Eu tenho uma convicção
que eu criei por forte impacto emocional ou por repetição na minha vida. Às vezes, de tanto eu ouvir os outros falarem. Sabe aquela criança que o pai dizia assim, mas você é um burro mesmo. Cara, como você é burro? Olha só como você é burro. Ai, não sei nem por que eu fui pedir pra você fazer isso. Você não dá conta de fazer porque você é burro. De tanto aquela criança ouvir que é burro, amém, eu aceito. Vira uma convicção. E aquela criança, então, ela já tem a referência, ela começa a colocar mais pernas nessa mesa. Aí a professora vai dizer pra ele, realmente, cara, olha, você tem uma dificuldade de aprender. Aí a mãe vai falar também, aí o amiguinho, e aquela criança começa a agir daquela forma. Pronto. É uma convicção com todas as pernas, né? Uma mesa com todas as pernas de sustentação. E aí a pessoa que vive a vida dela com essa convicção, com essa certeza absoluta de que ela é burra, como que ela vai agir? Quando nós criamos uma convicção, nós estamos dando uma ordem para o nosso cérebro. É simples assim. Se eu digo para o meu cérebro, eu sou burro, eu sou burra, ele vai deixar de enxergar muitas coisas ao meu redor. Ele só vai enxergar aquilo que eu falei para ele que eu sou. Então, convicções sobre si mesmo. Gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso. O que eu tenho acreditado sobre mim? O que eu tenho acreditado e repetido e reforçado que eu sou? Eu tenho dificuldade de... 3 pontinhos. Ouço muito isso. Eu tenho dificuldade de emagrecer. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu tenho dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de me relacionar. Será que você tem mesmo? Ou será que de tanto você afirmar isso, é essa ordem que você dá para sua máquina poderosa chamada cérebro? E é o que você acaba criando mais na sua vida. Uma pessoa que tem a convicção de que ela é burra, por exemplo, você acredita que ela vai se candidatar para uma vaga de emprego? Você acredita que ela vai tentar uma vaga na universidade? As chances são que não, ela não vai nem tentar. Para que tentar se eu sou burro? Esse é o poder das convicções. O poder de direcionar aquilo que a gente traz para a nossa vida. E direcionar também como a gente se sente. Imagine como que uma pessoa que tem a convicção de que ela é burra, ela se sente. Toda vez que ela se lembra disso. Toda vez que ela se limita porque ela acredita que ela é só isso. Imagine uma pessoa que tem a crença, né, que tem a convicção de que deve buscar prazer, por exemplo, no álcool ou nas drogas. Como que essa pessoa age na vida dela? Ela não consegue enxergar prazer em mais nada. Ela não tem ideia de que todo o prazer, a felicidade que ela precisa está aqui. Que só com o cérebro dela ela já pode ter toda a paz, toda a tranquilidade, toda a alegria, toda a felicidade que ela precisa na vida para viver bem. Ela não precisa buscar nada fora. Mas tendo aquela convicção de que eu encontro relaxamento, eu encontro alegria, felicidade no álcool, as chances são que essa pessoa vai buscar nisso. E ela não vai nem se conectar com pessoas que pensam diferentes. Porque as nossas crenças, elas comandam a nossa vida. Quando eu tenho uma convicção muito forte de alguma coisa, eu tendo a me afastar de tudo o resto que possa me provar o contrário. Isso é tão forte, gente, que a gente passa o tempo todo se limitando por causa das coisas que nós acreditamos. Então eu falei pra você que existem 3 tipos de convicção. O primeiro tipo é uma opinião. Opinião é algo que eu acredito, mas digamos que nos 50 tons de acreditar, eu acredito ali nos primeiros 10 tons, né? Eu acredito porque eu cheguei àquela conclusão, porque alguém me falou, alguém que tem autoridade para mim, ou eu pesquisei um pouco e eu passo a acreditar nisso. Agora, essa opinião pode mudar com a mudança dos fatos, com novos elementos, talvez eu ir conversar com outras pessoas, com eu olhar a situação de um outro ponto de vista, eu posso mudar. Então é uma convicção que ela não é tão forte. Segundo tipo de convicção são as certezas absolutas, que são essas da mesa que eu falei pra você, que é algo que eu acredito porque eu tive referências, eu vi os meus pais vivendo aquilo. E aí a gente tem convicções sobre dinheiro, a gente tem convicções sobre nós, a gente tem convicções sobre os outros. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que acredita que a humanidade é boa ou ruim? Porque isso vai definir totalmente o rumo da sua vida. Se você acredita que as pessoas são ruins,
Você vai se conectar com outras pessoas? As chances são que não. Você vai se isolar. Por que eu vou me conectar com pessoas se pessoas são ruins? Agora, se você acredita que pessoas são boas, que a grande maioria das pessoas são boas, quiçá todas têm algo de bom dentro de si, você vai pelo menos se sentir curiosa de conhecer melhor as pessoas. Então isso muda totalmente a sua ação e muda totalmente o resultado que você tem na sua vida. O terceiro tipo de convicção são as crenças. Eu citei algumas vezes aqui falando, sobre crença. Então, tenho as opiniões, que são uma convicção fraca, digamos assim. Eu tenho as convicções, que são as certezas absolutas, que são fortes, mas que eu posso mudar. Eu tenho a possibilidade de mudar as minhas certezas absolutas se eu começar a usar um pouco de inteligência na minha vida. E eu tenho as crenças. O que são as crenças? As crenças, elas beiram a obsessão. Uma crença, ela faz com que eu não enxergue mais nada. Ela cega. Se eu realmente acredito que eu nasci pobre, vou morrer pobre, é uma convicção tão forte que eu tenho que qualquer coisa que outra pessoa venha tentar me falar diferente, eu vou ficar bravo, eu vou ficar chateado, eu vou brigar. Porque a crença, ela é associada a ações. Geralmente quem tem uma crença muito forte, essa pessoa também gera movimentos. Ela, sabe, é aquela pessoa que levanta a bandeira. Então uma crença, ela tem uma força ainda maior, de trazer ou não resultados para a nossa vida. E nós podemos ter convicções e crenças positivas e negativas. Uma crença positiva, por exemplo, é que é possível mudar. É simples mudar, é fácil mudar. É uma crença muito positiva que eu posso desenvolver na minha vida. Por quê? Porque se eu acreditar que é fácil mudar, ela é uma crença global, porque ela pode interferir em todas as outras. Uma pessoa que tem a convicção tão forte que é possível mudar e que até é simples mudar, ela pode mudar qualquer outra coisa na vida dela. Faz sentido isso para você? Se eu realmente acreditar com todas as minhas células, com toda a minha mente, acreditar, ter a certeza absoluta, a convicção de que mudar é possível e é até simples, eu consigo mudar qualquer coisa na minha vida. Porque eu acredito que eu posso. Então as nossas convicções, elas direcionam totalmente a nossa vida. E agora talvez você esteja pensando, tá, mas e como que eu posso mudar as convicções e até as crenças negativas que eu criei ao longo da vida? Todos aquele eu sou que estão me atrapalhando, que a gente chama de crenças limitantes, convicções limitantes, aquelas coisas que estão me impedindo de ir para frente, que é tudo que é negativo sobre mim, é tudo que é negativo sobre a vida. Tem pessoas que dizem assim, não importa o que eu faça, a minha vida não vai para frente. É uma convicção. Só que será que é uma verdade ou será que é a sua verdade? Será que a sua vida não vai pra frente porque não vai? Porque o universo não quer que a sua vida vá pra frente? Ou será que a sua vida não vai pra frente porque você acredita tão fortemente que não importa o que você faça, a sua vida não vai pra frente? As chances são que, por acreditar, você age. Por acreditar, você pensa, sente e age. Através daquilo que você acredita. E aí uma pessoa que acredita com todas as suas forças que não importa o que ela faça, a vida não vai pra frente, ela vai fazer grandes esforços? As chances são que não. Para que vai se esforçar se ela acredita que não importa o que ela faça, não vai mudar? Agora eu posso mudar essas convicções. Por mais fortes que elas sejam, por mais pernas de sustentação que essa convicção tenha na minha vida, eu posso mudar. Como é que eu faço para mudar? Primeiro, identificar, eu identifiquei a minha crença que está me limitando. A crença que está me limitando é eu acreditar que eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu repeti isso a minha vida toda, eu tenho referências, porque na minha família ninguém deu certo, ninguém cresceu, ninguém prosperou, e é isso que eu acredito, e o mundo é injusto, e ponto final. Mas agora aqui assistindo a live da Juliane, eu comecei a entender que, poxa, será mesmo? Então, identifiquei uma crença. E agora eu posso... Você lembra que eu falei ali no início da live que a crença se forma por associação? É aquilo que eu associo a prazer ou a dor, Então,
eu posso associar uma dor muito grande a essa crença. Eu posso começar a pensar, poxa, aonde que essa crença está me levando? Aonde acreditar que eu nasci pobre e eu vou morrer pobre está me levando? Que resultados isso está trazendo para a minha vida? Poxa, isso está me atrapalhando, porque por pensar assim eu acabei desistindo de estudar. Por pensar assim eu nem tento um emprego melhor. Por pensar assim eu nunca pensei em fazer um curso ou ler um livro sobre gestão financeira. Aí eu começo, poxa, se eu continuar acreditando nisso, como é que vai estar a minha vida? Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Se eu continuar com essa convicção, se eu continuar alimentando isso, como é que vai estar a minha vida no futuro? Qual que vai ser o meu futuro? E aí isso pode gerando para você uma dor, um desconforto. Você começa a ver, não é uma boa convicção. Eu não quero mais acreditar nisso. E aí depois que você vinculou dor à crença, à convicção antiga, você pode criar uma dúvida, gerar uma dúvida. Como que eu gero uma dúvida? Tem uma historinha que é ótima para a gente começar a entender como que se gera uma dúvida, como que eu posso começar a questionar as coisas. Porque, gente, Deus, na sua infinita bondade, nos deu um cérebro, uma mente que nos dá a capacidade de pensar, e isso nos torna diferente dos outros animais. Então, se eu tenho um cérebro, eu posso pensar, vou começar a pensar sobre as coisas, vou começar a questionar, não apenas aceitar tudo que me foi passado, né? E começar a questionar. Talvez isso fizesse sentido há anos atrás para os meus pais, né? Para os meus avós, mas será que isso faz sentido hoje em dia para a minha geração? Ou será que hoje eu estou vivendo em um mundo diferente que tem oportunidades diferentes e eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso fazer escolhas diferentes? Quando você começa a questionar, aí você está no segundo passo para você eliminar crenças ruins, convicções ruins e começar a criar convicções boas. E aí tem uma historinha que ajuda muito nisso, que é a história de um camponês. Esse camponês, ele tinha apenas um cavalo. E o cavalo desse camponês um dia fugiu. E aí os vizinhos falaram para ele, poxa vida, que azar, o seu único cavalo fugiu, que ruim. E o camponês respondeu, talvez. No dia seguinte, o camponês decidiu ir procurar o cavalo. E aí foi procurar o cavalo e encontrou lá no meio do campo o cavalo dele com um outro cavalo. Tinha feito lá uma amizade com um cavalo selvagem. E ele amarrou os dois e trouxe esses 2 cavalos para casa. Agora ele não tinha mais um, ele tinha 2 cavalos. Aí os vizinhos viram aquilo, falaram para ele, nossa cara, olha que incrível, você encontrou um outro cavalo, agora você tem 2. Que bom, que sorte, hein? E ele respondeu, talvez. E aí no dia seguinte, o filho do camponês foi domar o cavalo selvagem. E o cavalo selvagem deu um coice na perna do filho e quebrou a perna do filho. E aí os vizinhos vieram e falaram, nossa cara, como que você tem azar, hein? Que azar, deu ruim. E ele respondeu, talvez. No dia seguinte, começou uma guerra. E todos os filhos jovens de todos os vizinhos daquela cidade foram recrutados para ir para o exército. Mas o filho dele não foi, porque estava com a perna quebrada. E aí os vizinhos falaram, nossa cara, que sorte que você tem. Pelo seu filho estar com a perna quebrada, ele não precisou ir para a guerra. E sabe o que o camponês respondeu? Talvez. Essa história ela nos traz aqui uma lição. Por que a gente tem que chegar a conclusões, né, diante dos fatos? Por que a gente tem que taxar as coisas como maravilhoso ou péssimo, horrível? Por que a gente não pode simplesmente questionar? Então aprenda com esse camponês a utilizar o talvez. Quando vir, né, quando a sua mente falar assim, é isso que você é. Será? Será que é isso que eu sou? Talvez eu possa ser uma coisa diferente. Então, questione as suas convicções. Primeiro passo, vincule muita dor a acreditar naquilo que você tem acreditado até agora. Segundo passo, questione as suas convicções. Será mesmo que é verdade? Será que é verdade? Isso é uma verdade absoluta para todo mundo? Ou será que eu estou criando esses resultados na minha vida porque eu acredito nisso? Terceiro passo,
desenvolvo uma nova convicção. Como que eu posso desenvolver uma nova convicção, uma nova crença, depois que eu descobri que isso que eu tenho acreditado está gerando os resultados que eu tenho na minha vida e eu decidi que não é mais isso que eu quero acreditar e eu comecei a questionar? Eu posso desenvolver uma nova crença. Como? Buscando novas referências. Sabe aquela pessoa que acredita que eu nasci pobre, eu vou morrer pobre? Porque é muito difícil ganhar dinheiro? Porque na minha família nunca ninguém conseguiu. Eu nunca vou ser um milionário. Eu nunca vou ser rico e próspero. Porque na minha família ninguém conseguiu. Então aquela convicção tá ali muito forte. Porque é difícil ganhar dinheiro. Aquela pessoa tem muitas convicções em relação ao dinheiro. Mas aí, de repente, ela começou, poxa, será que isso é verdade ou será que não é? Acho que eu vou começar a questionar isso. E aí, depois, o terceiro passo é buscar referências, novas referências. E eu posso olhar para histórias de pessoas que tinham a mesma coisa que eu ou até menos que eu e conseguiram grandes resultados. Eu posso pesquisar histórias, eu posso começar a olhar, poxa, mas como que começou o fulano? Como que o Luciano Hang começou a história dele? Como que tantas outras pessoas, quem eram essas pessoas antes de ter um grande sucesso? Como que essas pessoas conseguiram construir um império, né? Isso falando sobre a convicções sobre dinheiro, né? Então eu vou buscar referências, eu vou começar a olhar. Uma outra convicção que é muito comum é sobre relacionamentos, né? Aquela generalização de que nenhum homem presta. Aí eu cresci vendo isso. Meu pai e minha mãe tinham um relacionamento ruim, meu pai traía minha mãe. Pronto, olha só. Criei uma convicção. Interpretei aquilo como nenhum homem presta. Se nenhum homem presta, o que vai acontecer na minha vida? Eu tendo a só enxergar isso, porque é o que eu tenho na minha mente, é o que eu acredito. Então eu vou buscar um que não presta, porque se é o que eu acredito, eu falei pro meu cérebro, busca um ali que não presta, faz a gentileza. E aí o cérebro vai lá, encontra entre infinitas possibilidades, escolhe o fulaninho que é realmente todo errado. O que aconteceu? Você criou mais uma perna para sua mesa, você reforçou a sua convicção. E aí um dia você ouve a Juliane falar e você começa a se desenvolver e você começa a aprender sobre e começa a questionar. Será mesmo que são todos assim? Porque para eu ter uma referência dessa, eu precisaria ter me relacionado com centenas de milhares de homens e eu não fiz isso porque não tem como. Então, será? Será que eu posso buscar referências? Aí eu começo a olhar ao redor e aí eu começo a conhecer pessoas, casais que se respeitam. Olha, mas o fulano é um bom marido, é um bom pai e ele respeita a esposa dele. Olha, ele também tem o ciclano. Porque daí eu saí daquele meio. As nossas convicções, elas tendem a se reforçar. Então, se eu tenho uma convicção e eu estou naquele meio, porque a vida toda eu vivi ali, e é com aquelas pessoas que eu me conectei, eu tendo a olhar ao redor e só reforçar aquilo. Então, talvez se você tem essa convicção de que homem é tudo igual, nenhum homem presta, ou que mulher é tudo igual, nenhuma mulher presta, observa se você não pode reforçar isso. As chances são que você possa reforçar, porque daí você começa. Mas a Juliane agora tá falando que tem homem diferente, mas não sei aonde. Talvez lá em Tijucas, porque aqui onde eu moro não tem. Aí você começa a olhar, porque olhando aqui pra minha vizinhança, aqui pros meus amigos, pras pessoas com as quais eu me conecto, tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano, tem o outro, tem o outro, tem o outro, que todos fazem coisa errada, todos traem, ninguém é fiel. Mas é porque é o meio que você tá inserido. A sua convicção fez com que você se conectasse com essas pessoas, não que as outras não existam. Existem sim. Gente, eu posso falar isso com convicção pra você, porque eu já tive essa crença. Eu acreditava, não que nenhum homem presta, mas eu acreditava que mais ou menos era um estereótipo de homem. E é o que eu via. É o que eu via ao meu redor, é o que as pessoas com as quais eu acabava me conectando, eu tinha isso no meu círculo. E aí eu comecei a questionar. E comecei a expandir. E conheci muitos homens maravilhosos que amam as suas esposas, que respeitam as suas esposas. Será que eles não existiam antes? Certamente eles existiam, mas eu estava programada para não enxergá-los. Então é sobre isso, é sobre eu identificar em que eu estou acreditando, quais foram as convicções que eu criei sobre tudo na minha vida, principalmente sobre mim, né? Sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre o que eu devo acreditar, o que eu tenho acreditado sobre a vida, o que é a vida. Já parou para pensar?
Qual que é a convicção que você tem sobre a vida? A vida é desafio, a vida é luta, a vida é guerra, a vida é matar um leão por dia. Se você acredita nisso, sinto muito, mas é o que você vai ter. Às vezes eu estou conversando com alguns empresários mais céticos e eu ouço eles falarem assim: eu não gosto de desenvolvimento pessoal, eu sou o cara faca na caveira que eu gosto de estratégia, de vendas. Aí eu digo: olha, muito bem, me fala um pouco sobre o teu negócio. Então, meu negócio é assim, é a terceira vez que eu quebro. Entendi. E esse resultado vem da onde? Esse resultado vem das referências que você teve. Então, o seu negócio é reflexo da sua mentalidade. E as convicções que você tem fazem parte da sua mentalidade. Então, não adianta dizer: eu quero saber de estratégia, eu quero resolver coisa lá fora, eu quero que meu negócio cresça porque eu vou modelar o fulano de tal. Mas e você? Já parou para olhar para si mesmo? Não são coisas divergentes, são convergentes. Desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com o resultado que você tem, inclusive na sua empresa, no seu negócio. Profissional, pessoal, na sua vida como um todo. Não dá para separar as coisas. Então, se questione, né? O que eu tenho acreditado que está trazendo determinado resultado para minha vida. E comece a utilizar esses passos que eu sugeri para você. Vincule muita dor à antiga convicção. Olha, o que me trouxe, o que acreditar nisso me trouxe até hoje. Aí você vai lá, você pode escrever. Escreve, é muito bom, é uma ótima ferramenta. Escrever: olha, acreditar nisso me trouxe um relacionamento fracassado, me trouxe um negócio quebrado, me trouxe 2, 3 falências, me faz com que eu viva num perrengue. Acreditar que dinheiro é difícil faz com que todo mês eu viva numa pindaíba. Acreditar que álcool é uma coisa maravilhosa faz com que eu prejudique o meu relacionamento, seja um mau exemplo para os meus filhos. Mapeia, escreve. E aí você passa a associar dor àquela convicção que em algum momento da sua vida te trouxe prazer. Algum momento na sua vida fez sentido. Depois, cria dúvida, comece a se questionar: mas será que é isso mesmo? E por último, desenvolva uma nova convicção. O que eu quero acreditar agora? Eu quero acreditar que dinheiro vem fácil e frequentemente. Frequentemente eu recebo grandes quantias em dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Então crie suas repetições, as suas afirmações para você falar todos os dias. Comece a olhar para pessoas que estão dando certo. Às vezes pessoas do seu ramo. Se você, por exemplo, não dizer que você seja coach, olhe para as pessoas que fazem coaching e que estão dando certo. Eu sou dentista. Muito bem, olhe para os outros dentistas que estão dando certo. Eu tenho uma empresa de, sei lá o que, de roupa, uma loja de roupa. Olhe para as empresas que também são do mesmo ramo, que estão dando certo, e comece a questionar. Como que essas pessoas pensam? Qual que é a diferença delas? Como que elas estão agindo? O que elas estão acreditando? Você sempre vai chegar a uma pessoa com grande resultado, tem por trás uma mentalidade de crescimento, de prosperidade, convicções positivas. Já pensaram como que um empresário vai chegar a ser um grande empresário se ele tem a convicção de que não pode confiar em ninguém? Ele vai ficar muito limitado. Você acredita que os irmãos Koch podem ter essa crença, essa convicção que não dá para confiar em ninguém? Eu acredito que não. Porque se eles acreditassem nisso, eles não poderiam ter várias lojas com vários gerentes, com vários gestores. Eles não poderiam confiar em um sistema que foi criado por pessoas. Você acredita que o Luciano Hang, da Havan, estou usando os exemplos daqui, né, do mais próximo. Você acredita que o velho da Havan tem a crença, a convicção de que funcionário é tudo ruim? De que é difícil achar gente que preste para trabalhar? As chances são que não. Ou senão, como que ele teria centenas de lojas espalhadas pelo país? Então comece a questionar: será que é uma realidade? Ou será que eu estou criando essa realidade para mim por eu acreditar nisso? E depois desenvolva uma nova crença. Eu escolho acreditar que sim, existem pessoas boas. Eu escolho acreditar que sim, existem pessoas fiéis. Eu escolho acreditar que sim, eu posso ser próspero e abundante na minha vida. Eu escolho acreditar que eu posso ter um bom relacionamento com o dinheiro. Eu escolho acreditar que eu posso sentir prazer e ter felicidade sem depender de nada externo, de drogas ou de álcool ou de qualquer outra coisa. Eu escolho criar novas crenças. Eu busco referências de pessoas que já estão vivendo isso, mesmo que eu não encontre perto. Porque se eu estou tão inserido num meio negativo, talvez eu tenha que buscar mais longe, em outras famílias, né, esse resultado que eu quero para minha vida. Agora eu vou te dar
3 convicções que eu sugiro fortemente que você pratique aí na sua vida. 3 convicções que vão te apoiar no seu crescimento. A primeira é: o passado não é igual ao futuro. Por quê? Se as pernas da nossa mesa de convicções são referências, eu busco referências aonde? No passado. No que eu já vivi, no que os meus pais viveram. Então, referências, elas vêm da minha história. Mas eu posso acreditar que o futuro não é igual ao passado. Eu posso ter um futuro diferente. Eu posso criar. Essa convicção, ela vai liberar você para você criar coisas novas, para você acreditar em coisas novas, para você ter resultados diferentes na sua vida. Então, primeira convicção para você desenvolver: o passado não é igual ao futuro. O futuro é diferente. O futuro é único. O futuro eu posso escolher o que eu quero. Eu escolho o que eu quero para o meu futuro. Segunda convicção: eu não fracasso se eu aprender alguma coisa. Gente, essa convicção, ela libera você de muita dor, porque você vai encontrar dor ao longo da vida. Frustrações, coisas que não vão sair como você queria. E talvez não vão sair como você queria porque você não estava preparado para aquilo, porque N motivos. Mas quando você acredita que eu não fracasso porque eu aprendo alguma coisa com o que aconteceu, você sempre sai ganhando. Você sempre tem um ganho, você tem um aprendizado. Essa convicção é maravilhosa e ela faz com que você elimine muitas emoções negativas. A gente falou sobre isso em outras lives. É uma ótima convicção. A terceira convicção é: a qualquer momento eu posso mudar tudo ao tomar uma decisão. Nós falamos sobre decisão lá atrás, sobre decisões, o impacto, o poder das decisões na nossa vida. Quando eu desenvolvo a convicção de que eu posso mudar tudo, eu posso mudar a minha realidade, no momento que eu tomar uma decisão, é uma convicção maravilhosa. Porque você começa a realmente compreender o poder das decisões e você começa a desenvolver em você o senso de certeza absoluta que é possível gerar as mudanças que você quer, deseja e precisa mudar na sua vida para que você possa ser mais feliz, atingir novos resultados, resultados melhores. Essas 3 convicções eu sugiro fortemente que você desenvolva aí no seu coração. O passado não é igual ao futuro. Eu não fracasso porque eu sempre aprendo alguma coisa. E a qualquer momento eu posso mudar tudo ao tomar uma decisão. Eu posso. Eu comando a minha vida. Para encerrar nossa live de hoje, que eu espero que você tenha gostado, e eu quero ver comentários. Quero que você me diga: gostei, amei, maravilhosa, tive insights, caídas de ficha aqui, vou mudar coisas na minha vida, vou eliminar convicções limitantes. Para encerrar nossa live incrível de hoje, eu quero deixar uma frase para você aqui, que é uma frase de Santo Agostinho. Ele disse o seguinte: fé é acreditar no que você não vê, e a recompensa pela fé é ver aquilo que você acredita. Pense nisso. E até semana que vem.